se aquele cara traiu, eu não era o bastante pra ele. Então, foi melhor assim. E aí ela passa por esse momento de superação. Pra você que traiu, você fica com a culpa de ter traído. E qual que é a consequência? Se você não conseguiu ser fiel àquela promessa, quais outras promessas da sua vida você consegue ser fiel? Tudo que você vai, tudo que você faz hoje em dia te leva pra isso. Sim. TikTok, São gatilhos, cara. Instagram, não sei o que, Exatamente. E às vezes até uma transição sutil. Vamos supor que você consuma conteúdo de culinária. Certo. Aí você consome conteúdo de culinária e aí vem as receitas, se você treina, são receitas fits. Aí de repente aparece uma mulher mais sensual ali. Né? E aquilo chama a sua atenção. E é bizarro que parece que o aplicativo, ele detecta aquilo porque depois aparece de uma maneira mais velada. Aí de repente de uma maneira mais escancarada, sabe? E aí é o processo de lutar contra todas as recaídas. Cortar os gatilhos. Eu aprendi um segredo que mudou minha vida. Mudou minha vida. Nós temos 2 adversários naturais na nossa vida. Na nossa jornada. Se eu não me engano, Joseph Campbell, ele tem um livro fabuloso que é A Jornada do Herói. E hoje existe Todo mundo cara, fala isso é sobre a lindo. Jornada do Herói, né? Mas o Campbell ele foi fantástico, fantástico, fantástico. Se a galera pudesse ler esse livro. E dentro da nossa Jornada do Herói, nós temos 2 elementos que eles são opositores. São momentos de oposição, momentos de risco, mas momentos de transformação. Provações e tentações. Na minha e na sua jornada existem momentos que nós somos provados. E a prova é diferente, porque a prova ela vai trabalhar com elementos do seu ambiente, da sua natureza. Escassez. Pô, quem nunca ficou uma fase muito sem grana e aquilo ali foi uma prova de você olhar e não ter dinheiro na conta e as contas chegando e você não ter motivação e você não conseguir resolver os problemas. Fases difíceis que parece que o mundo tá virado contra você, relacionamento acaba, você adoece, sua mãe fica doente, família e etc. Provações. Essas provações, elas podem vencer você através do desgaste. Então você desiste e aí a aprovação, ela vence você. Mano, eu não sei se Não, tá funcionando. o fone tá com problema, só o fone, mas o som aqui tá indo perfeito. Perfeito. Quando a gente toca sem querer aqui, é o adaptador. Se quiser eu tiro o fone também. Não, só se... Volta a ligar, quando a gente dá um totozinho aqui embaixo. Mas não... Saquei. Aí, voltou pra você? Voltou, mas pra mim também. eu queria entender, mas aqui tá funcionando normal. Aqui vai seguir normal, pessoal, aqui não para, pode perfeito. seguir. Então beleza, mesmo com problema eu vou continuar. Pode ir, agora não vai parar mais não. Se parar, pode seguir. É o lance da aprovação. Provações e tentações, mano. Provações e tentações. Então a aprovação ela vai testar você dentro desse cenário. Cara, tudo dando errado, falta, sofrimento, sabe? É aquilo que se opõe e prova você. E aquilo prova você porque te prova dentro de um elemento que é crucial. E qual que é o elemento? É o elemento que nós chamamos de resiliência. É interessante que a resiliência, na definição da física, é quando um elemento ele consegue voltar ao estado original mesmo depois de ter sido deformado. Quando esse elemento ele consegue voltar. Então, mesmo quando você é deformado, você consegue manter a sua essência, você consegue manter a sua virtude, sua coragem, seu coração. Pô, às vezes você não é... Às vezes você tá morando num barraco, às vezes você tá sem dinheiro, às vezes você foi traído, às vezes ninguém acredita em você, às vezes todo mundo te julga, mas o seu coração é um coração de campeão. Entende? Aí as pessoas até às vezes olham, não falam, mas falam assim, como é que ele aguenta? Cara, eu sei. Tem gente que olha pra muita gente e fala assim, como é que esse cara aguenta? Como é que, se fosse eu não aguentaria. Aí, de repente, depois de um tempo, olha que coisa curiosa. Essas mesmas pessoas olham pra esse cara e falam assim, o que aconteceu com ele? Então, geralmente, as pessoas que você vê nos mais profundos vales, eles alcançam os mais altos montes. Por quê? Como é que a árvore ela faz para permanecer crescendo? O segredo é sempre para baixo, é a raiz. A aprovação faz isso. Perceba que o vento, inclusive, ele chacoalha a árvore. Através disso, a árvore ela consegue primeiro é o teste da resistência, perfeito. Certo. E aí o teste do ciclo, certo? Outono, primavera, verão. Esse
problema da aprovação, é preciso que você enfrente. Então, qual que é o segredo? Isso daqui é aula, tá bom, galera? Eu tô me sentindo isso numa aula. Literalmente. Não, real. Como é que eu venço a aprovação? Eu venço a aprovação enfrentando. Então eu enfrento. E eu vou batendo nas portas. Porque, né, eu bati na primeira porta, deu errado, aí eu parei. Não, vai na primeira, vai na segunda, vai na terceira, vai na quarta, vai na quinta. Se todas as portas não se abriram, amigo, Deus tem uma porta especial pra você. E essa porta é diferente. Vai mudar a sua vida pra sempre. Sabe? Esse elemento da aprovação, ele nos testa muito. Mas a maioria resiste e é transformada. E não é vencida aí. Sabe? Os grandes campeões. Quantos caras você vê que, cara, se tornaram épicos depois de grandes provações? Sim. Só que existe o outro opositor, que são as tentações. E a tentação, ela vai agir de maneira diferente. Sabe? Enquanto a aprovação, ela testa você através da escassez, a aprovação testa, a tentação, ela vai tentar com elementos dos seus princípios, Puta. da sua moral, Aqui, ó. do pacto que você tem com você mesmo, ela vai testar você nesse campo. E o teste da aprovação, ele é diferente por quê? Porque existe um elemento na tentação que é a sedução. Então você começa a ser seduzido por aquilo. Sabe o que é curioso? É que a tentação, ela não tem pressa. Não deu hoje, você fala, não, acabou. Tá tranquilo. Aí daqui a uma semana você fala, não, nem penso mais nisso daí. Aí depois de um mês você fala, caramba. Aí depois de um tempo você começa, e se desse certo? E se eu só fizesse isso? E aí, quando você começa a se questionar, vem aquilo que Jesus falou, aquele que cobiça a mulher no seu coração cometeu adultério, porque é no coração que tudo é criado. No aspecto desse repertório da tentação. Aquilo vai sendo manifestado dentro do seu coração e aí chega um momento que você é envolvido por aquilo. E aí você opta. E a tentação, eu acredito que ela é muito mais perigosa do que a aprovação. Porque se você vence a aprovação enfrentando, como é que eu venço a tentação? Outra estratégia. Você foge. Você foge, meu mano. Entendeu? E eu não digo apenas de mulher, eu não digo no aspecto sexual, eu digo no aspecto do valor. Você tá no trânsito, fecharam você. A tentação de você sair do carro, bater boca, quebrar o vidro. E se o cara do lado tá armado? Você foge da tentação. Entende? É verdade. Você tem um relacionamento. Você tem uma nova parceira, uma nova amiga, uma pessoa que você conheceu. E aí você vai desenvolvendo por ela um carinho especial. Entende? E esse carinho especial ele vai aumentando. E aí chega um momento que aquilo pode cruzar a linha, o limite, sabe? E se aquilo cruzar o limite, para que aquilo se concretize, é muito mais rápido, muito mais fácil. Existem pessoas que escapam aos 45 minutos do segundo tempo. Se escapam pegando fogo. Mas escapam, sabe? Sim. Então eu acredito que a tentação ela é muito mais perigosa, porque ela vai tentar você. Lentamente. E é uma coisa, e a tentação sempre é boa aos olhos. Não é assim? A maçã era boa aos olhos. Segundo a narrativa do Éden, é boa aos olhos. Há também uma outra história mitológica na Odisseia, que diz que Ulisses, né, ou Odisseu, ele voltando para sua terra, ele já havia ganhado a batalha, ele já havia vencido a provação, e aí ele queria ouvir o canto das sereias daquela região. Só que o canto daquelas sereias era um canto enfeitiçado, e nenhum homem sobrevivia. Todos que escutavam pulavam no barco, morria, ninguém sobreviveu. Ele pede para os companheiros dele amarrarem ele no barco, taparem, né, os ouvidos deles, para que ele, escutando, amarrado, ele não pulasse no barco. E a corda quase se arrebenta. Então existem momentos que a corda quase se arrebenta. Mas, cara, é um limite que, se você passar, aquilo vai trazer danos para você. E assim, isso dentro de um relacionamento, é claro, é devastador. Assim, você trair uma pessoa.
Eu acredito que ainda mais doloroso que isso é você trair você mesmo, pô. Porque entende Então, que a gente tá falando da jornada do herói? isso. É sobre você. Você é você é o mais atingido com aquilo. Porque você quebrou um pacto particular. E aí, Concordo. o que que acontece? A pessoa que você traiu, o trauma, ela vai lidar com aquilo e vai ser um trabalho dela lidar com aquele trauma. Vai chegar um momento que ela vai olhar e falar assim, cara, se aquele cara traiu, eu não era o bastante pra ele. Então, foi melhor assim. E aí ela passa por esse momento de superação. Pra você que traiu, você Não. fica com a culpa de ter traído. E qual que é a consequência? Se você não conseguiu ser fiel àquela promessa, quais outras promessas da sua vida você consegue ser fiel? Por isso que na máfia italiana, Não. se você não é fiel, nos negócios também. Se você faz negócios com pessoas que são infiéis com elas vão ser infiéis com você. Percebe? Lógico. E o infiel, ele sofre por conta disso, porque ele Boa, não velho. consegue ser fiel a ele mesmo. Quando você consegue vencer a tentação, cara, aí sim. Como é que eu fujo, Milhões? Foge, amigo. Ah, anota o meu WhatsApp. Não faz isso. Chamou pra conversar, não continua conversando. Marcou pra ver, não vai. Às vezes você marcou pra ver a pessoa, não vá no encontro. Aquilo vai ser uma vitória pessoal poderosa. Por quê? Porque mesmo nos 45 minutos, você conseguiu ser fiel a você mesmo. Entendeu? Você fez o gol de empate. A última bola do jogo foi sua, amigo. Você tinha feito um gol contra, marcou a parada, vacilou, entendeu? Entendo. Aí você vai lá na bacia das almas, bum! E a última bola do jogo é sua. Você desmarcou, volta. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes e de todas elas o Senhor coloca ele de pé. Então eu acredito que quando você consegue ser fiel a você e fugir das tentações, inclusive é quando você exercita muito a sua vida espiritual, entendeu? Verdade. Oração. Por isso que a oração modelo é essa, né? Livra-nos do mal. Amém. E não nos deixes cair. Em tentação. Se Jesus falou, quem sou eu? Caceta.